Olá pessoal, bem-vindo ao Tirando Dúvidas com a Miriam. Nós vamos começar a responder as perguntas dessa semana com a pergunta da Eliane. Ela tem um bebê de 7 meses que ainda não se vira de barriga para baixo. Ela pergunta, isso é normal? Eliane, o seu bebê já deveria estar virando de barriguinha para baixo, apoiando os bracinhos, no antebraço, nas mãos. Então a gente vai te dar algumas dicas de como você pode estimular. A primeira coisa é que o bebê tem que ficar mais tempo num tapete. E que tapete é esse? Não é o tapete da nossa casa, cheio de pelo e poeira, porque um bebê pequenininho não pode ficar nesse lugar, mas são esses tapetinhos emborrachados, que você vai poder manter sempre higienizado e que eles são um pouquinho mais durinhos. Então a criança consegue deitar nesse tapete, se arrastar nesse tapete, sem se machucar, mas também sem estar num ambiente muito mole. O outro aspecto é que um bebê de 7 meses já não pode mais ficar brincando na cama, porque ele pode cair da cama. Então é importante a gente criar esse espaço ali no pedacinho do quarto, da sala, para o bebê poder ficar brincando com a nossa supervisão. Então eu vou colocar a Blue aqui de barriguinha para baixo, de barriguinha para cima primeiro, né? Porque o seu bebê ainda está com dificuldade de fazer essa ação. E vou começar a botar brinquedos aqui na frente para chamar a atenção da mãe, para ela querer ir lá virar para pegar o brinquedo. Olha, Blue, que legal! Você pode começar a ajudar. Ajuda um pouquinho, ela chega de lado. Olha lá que bacana! Que bagunça esse brinquedo! Ajuda um pouquinho a criança, né? A se estimular, a levar o bracinho para o lado. E aí, se precisar, se ela estiver presa aqui e não souber o que fazer, ajuda levando uma perninha à frente para ajudar a fazer essa rotação para virar. Então, ela vai tentar esticar o braço e opa, virou de barriguinha para baixo. De barriguinha para baixo, se ela ficar com o bracinho preso, você ajuda ela a soltar o bracinho. E estimula ela a começar a brincar apoiando o antebraço. Então ela segura, às vezes no início ela não consegue soltar, transferir o peso para um lado para brincar, mas você deixa ela aqui um pouquinho e você pode botar a sua mão para ajudar, se a criança tiver muita dificuldade de ficar nessa posição. E depois a gente vai estimulando para ela ficar com o bracinho esticado. Isso vai acontecendo ao longo dos meses. É que aos 7 meses ela já deveria estar fazendo, nosso bebê já deveria estar fazendo todas essas etapas. E aí quando ela está assim, o que ela começa a fazer? Ela está indo buscar esse brinquedo aqui, ela se estica tanto, né, para poder jogar o pezinho para o lado, por exemplo, direito, e ela acaba caindo sem querer para o outro lado. Então, o começo desse rolar, desse virar, é um acidente. Ela tenta se esticar, blum, cai para o outro lado. Leva até um sustinho quando faz isso. Mas ela vai aprendendo e ela volta de novo, vira para o lado, vai lá buscar o brinquedo. Quando ela tenta alcançar o brinquedo, ela se estica tanto que blum, cai para o outro lado. Então, essa brincadeira, né, de ir e voltar, mesmo que você, se o seu bebê está com dificuldade, ajude ele a fazer, a virar de um lado e a virar do outro, é que vai fazer com que ele brinque muito tranquilo, muito bem, de barriguinha para baixo. Outras dicas, né, para o bebê conseguir se movimentar melhor, ele não pode estar com muitas roupas. Às vezes o bebê está todo apertadinho, com 1 milhão de roupinhas. Se você mora num lugar frio, aqueça um pouquinho o ambiente, deixe ele com um macacãozinho, né, de manga comprida, mas não precisa estar todo encasacado, porque isso dificulta a criança fazer os seus deslocamentos, né, fazer a experimentação ali dos aspectos mais motores. E outra questão que ajuda bastante é o bebezinho estar sem meia, porque ele usa a pontinha do pé para se empurrar, para ajudar a virar, e quando o bebê está com meia, né, num lugar que escorrega, ele fica sem apoio. E esse movimento de virar tem bastante ajuda no movimento das pernas e dos pés. Então essa é uma outra dica que pode te ajudar. Agora, se você está percebendo que o seu bebê, além dessa dificuldade, né, de virar, ele está apresentando outras etapas em atraso, procure o seu pediatra. Converse com ele, entenda o que está acontecendo, para que tenha mais uma pessoa olhando por ele e te dando orientações de como seguir
nesse trabalho de desenvolvimento. A pergunta que eu vou responder agora é a da Fábio. Ela diz que o bebê dela detesta ficar de barriguinha para baixo e chora muito. Então a gente pode ajudar esse bebezinho a gostar mais dessa postura de barriguinha para baixo, colocando um apoio para ele ficar um pouquinho mais afastado do chão. Então eu estou usando aqui o mesmo saquinho de areia, agora eu fiz desse saquinho um tubinho, enrolei aqui esse saquinho para fazer um tubinho. Ele é fofinho, né? Mas ele dá um suporte. Vou colocar aqui para a Blue ficar de barriguinha para baixo, apoiada nesse saquinho. Então o que acontece é que ela não fica com o rostinho tão lá embaixo, ela já fica um pouquinho mais de cabecinha levantada. E isso ajuda ela a olhar para os brinquedinhos, brincar, se estimular, né? Ter mais atenção, esquecer um pouquinho, tá tendo que fazer força aqui nessa posição. Então usem brinquedos que façam barulho, a criança possa, né, ir lá encostar e que isso faça, né, alguma ação, um João Bobo, né, um brinquedinho que quando puxa faz barulho, como essa tartaruguinha. Usem brinquedos que possam ajudar a criança a ter mais interesse em ficar nessa posição. E aí tá muito chato ficar assim, ela começou a reclamar. Dobra um pouquinho a perninha, ajuda ela a vir dar uma sentadinha, porque esses bebês são bebezinhos um pouquinho maiores, né? Já são bebezinhos de 6 meses que estão reclamando ainda de ficar de barriguinha para baixo. Então ela pode ir lá, brinca um pouquinho, né? A mamãe tá ajudando, mostra o brinquedo, chama a atenção e depois, opa, começou a reclamar? Vamos sentar, opa! Ih, você gostou da brincadeira? Vamos lá de novo? 1, 2, 3 e já! Brinca de botar de barriguinha para baixo de novo. Bota lá o brinquedinho à frente e volta de novo. Vocês podem fazer para um lado, devem fazer. E depois para o outro lado. Dobra a perninha. Achou, mamãe? Que linda! Você tá brincando de barriguinha para baixo. Você quer mais? Vamos! De novo, vira, ó, minha mão tá apoiando aqui embaixo do braço, tô ajudando, né? Tudo que a perninha não vai conseguindo fazer, eu vou ajudando e fico apoiando aqui para ela estar nessa posição. Então, ela vai ficar um pouquinho de barriga para baixo e você já vai ajudar ela a sentar. Vai ficar um pouquinho de barriga para baixo e você vai ajudar ela a sentar. Então, ela vai se acostumando com essa postura e vai daqui a pouco estar super confortável. As crianças em geral não gostam porque não estão conseguindo se mexer naquela posição, né? Estão presas ali, então reclamam, choram, mas aos poucos, quando elas vão dominando mais esses movimentos, elas então param essa reclamação e começam a gostar dessa brincadeira. Agora eu vou responder a pergunta da Stephanie. Ela tem um bebê de 6 meses e ela diz que ele se arrasta para trás. Ela pergunta, isso é normal? É normal, Stephanie. Os bebês, eles muitas vezes antes de começar a aprender a se arrastar para frente, eles estão brincando assim de barriguinha para baixo, eles apoiam o bracinho e se empurram para trás. É normal a criança fazer isso. Ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, se ela está usando mais os braços, ela acaba indo para trás. Como é que a criança vai se empurrar para frente? Ela vai ter que usar o pezinho, então em geral, né, quando está de barriguinha para baixo, aprendendo a arrastar, deixar a criança sem meia, sem sapato e sem meia, para ela ir com o pezinho no tapete e conseguir dar um impulso. Então eles dão um impulso aqui com o pezinho do lado direito e esticam o bracinho esquerdo. Depois eles fazem a mesma coisa, eles dão um impulso com a perninha esquerda e esticam o bracinho direito. Então eles vão fazendo esse movimento alternado e se deslocando para frente. Mas é normal a criança se empurrar para trás no início. Faz parte desse aprendizado de como é que eu movimento o meu corpo. Então não se preocupe. Muito bom, pessoal. Terminamos aqui as dicas dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal se ainda não forem inscritos. Acompanhe o Tira Dúvidas toda semana e as postagens sobre o desenvolvimento que a gente está fazendo no Instagram,
no TikTok e os vídeos do YouTube. Espero que vocês estejam aqui todas as semanas. Tchau, até a próxima!